Olá pessoal, estamos aqui na Escola Roderico de Castelo Branco, mais precisamente dentro do Museu da Identidade Amazônica. E nós vamos ministrar uma aula sobre o regime absolutista. O que foi o regime absolutista? Bem, nós vamos conceituar dessa forma. Um regime político existente na Idade Moderna, mais especificamente na Europa, onde reis, monarcas, governaram em seus países de forma absoluta e de forma totalitária, exercendo todos os poderes do Estado. E você pode me perguntar, que poderes são esses? Então respondemos: o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. É claro que, em algumas situações, na Europa, alguns reis possuíam sim deputados, uma assembleia de deputados, mas algumas, na maioria dos casos, não funcionavam. E algumas, há séculos ou dezenas de anos, existiam ali sem funcionar. Com relação ao judiciário, os juízes eram manobrados pela vontade do rei. Muito bem. E as características desse regime? Portanto, esses regimes eram regimes militaristas, eram regimes ideológicos, especialmente regimes ideológicos, regimes militaristas e regimes em que os reis se sustentavam com base no poder econômico também. Sobre a questão ideológica, havia duas vertentes nessa questão ideológica do regime absolutista. Uma era a religiosa, da Igreja Católica, que sustentava o poder dos reis também, com a sua moral religiosa. E por outro lado, nós vamos ter também um apoio filosófico arquitetado, organizado por alguns filósofos da França, da Inglaterra e de outros países, da Itália e de outros países. O primeiro deles que nós vamos falar, entre esses filósofos absolutistas, nós vamos falar aqui de Jean Bodin, vamos falar de Jacques Bossuet, Nicolau Maquiavel, e de Thomas Hobbes. Jean Bodin ele vai defender uma ideia de soberania. Já viu algumas falas de alguns chefes de Estado, de alguns políticos atuais? Nós temos que defender a soberania do nosso país. Pois é, a soberania é essa instituição de mando, é uma instituição de exclusividade com relação à administração de um país. Mas, no caso aqui de Jean Bodin, ele não direcionava isso para a administração, para o Estado, propriamente dito, mas sim para uma personalidade, o rei. O rei deveria ser soberano. Soberano sobre todas as coisas, ou seja, em resumo, o rei devia mandar em todas as coisas. E o Thomas Hobbes? Thomas Hobbes, ele escreveu um livro chamado de O Leviatã. O que é o Leviatã? Na Bíblia, existem duas imagens, dois livros na Bíblia, por dizer assim, que escrevem sobre essas imagens. Sobre essa imagem, que é a imagem de um monstro marinho existente nos mares. Esse monstro é o maior de todos. É o mais forte, o mais poderoso nas águas marinhas, chamado de Leviatã. O que o Hobbes vai dizer? Bem, se é que na terra existe, se é que nas águas existe o Leviatã, se o Leviatã nas águas é todo poderoso, deve existir também na terra um ser recomendado, um ser escolhido entre a sociedade,
e que seja forte na terra, que seja forte na sociedade, como lá o Leviatã é nos mares. Esquecendo, eu havia esquecido, mas as imagens do Leviatã se encontram no livro de Jó e no livro de Isaías, na Bíblia. Então, o que o Thomas Hobbes vai dizer? Há essa necessidade de uma pessoa, de uma figura no meio da sociedade que seja poderosa. Haja vista, segundo ele, a sociedade ser um grande caos. Se a sociedade é um grande caos, então essa sociedade precisa de ordem. Segundo Thomas Hobbes, o homem é o lobo do homem. Portanto, necessita dessa figura, de uma sociedade, de um ser governante poderoso. E esse ser seria o monarca, seria o rei. Jean Bodin. Bem, eu já falei do Jean Bodin, já falei do Thomas Hobbes, agora é o Jacques Bossuet. Jacques Bossuet, o que ele vai dizer? Ele vai idealizar uma ideia, né, da teoria do poder divino dos reis. O que dizia essa teoria? Que o rei, ele recebia diretamente de Deus o seu poder, a sua autoridade. Então o rei, ele seria um representante de Deus na terra. Até aí tudo bem. Mas a questão é, bem, já que o rei é uma representação de Deus na terra, então a fala do rei deveria ser a fala de Deus. O pensamento do rei deveria ser o pensamento de Deus. As ações do rei seriam as ações de Deus. Ora, isso seria de forma absoluta, entendido dessa forma. E sendo assim, quem é que ia se manifestar contra o rei? Contra a autoridade do rei, sua autoridade? Ninguém. Portanto, né, o rei, ele seria um monarca absolutista. Se ele resolvesse tirar a vida de alguém, por algum outro motivo, na realidade, isso poderia ser entendido da seguinte forma: na realidade, o rei está tirando do meio da sociedade uma laranja podre. E, seguindo essa linhagem de tirar da sociedade uma laranja podre, nós vamos ter aí, portanto, as ideias também de Nicolau Maquiavel. Há uma frase que, na realidade, não se acha descrita exatamente assim no livro de Maquiavel. É um Príncipe, em que diz assim: os fins justificam os meios. Fosse o que o rei fizesse, isso seria justificado. Porque o rei deveria garantir nos seus domínios, a ordem. E para isso, ocorresse o que ocorresse, nas finalizações haveria uma justificativa. Então, isso são ideologias do regime absolutista, que ocorre na Europa, que ocorre entre, né, os países europeus como a França, a Inglaterra, a Bélgica, a Holanda, né, Portugal, Espanha, Itália, Rússia, entre outros países. A maior representação do absolutismo na Europa foi o absolutismo francês. E a maior representação do absolutismo francês foi o rei Luís XIV, chamado de Rei Sol. Ele chegou a afirmar: o Estado sou eu. Ele era um rei tão absolutista que ele, né, confundia aquilo que era relacionado ao Estado, ele confundia isso tudo com os interesses da sua vida pessoal. Os regimes absolutistas se alicerçavam economicamente numa política mercantilista de exploração colonial.
nos regimes absolutistas não havia democracia, não havia o direito do voto, não havia o direito às liberdades individuais, às liberdades econômicas, liberdades políticas, tudo era controlado pelo rei. Sendo assim, a sociedade que começava a mudar com a Revolução Industrial vai exigir mudanças nesses regimes políticos a partir de uma outra ideologia, o iluminismo, que é o que nós vamos ver na próxima aula. Muito obrigado e até a próxima aula.